Beleza, gente? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo onde eu vou estar falando sobre os jogos que mais marcaram minha vida. Vou estar fazendo um vídeo que funcionaria mais ou menos como um top 5, só que não vai ser um top 5, vai ser um vídeo realmente que eu vou estar falando para vocês quais são os jogos que marcaram minha vida. Eu vou estar contando para vocês o que realmente me marcou em cada jogo. Eu vou estar começando para vocês, né? Vou estar falando, o primeiro jogo que eu vou estar falando para vocês é o jogo do Resident Evil. Foi o jogo que foi o primeiro jogo que eu joguei no PS1. Eu não conhecia nada da história, conhecia muito pouco mesmo da história, mas que o meu irmão me falava, né, que ele jogava na locadora. Nessa época eu já não frequentava locadora, então não sabia muito do Resident Evil, mas eu ouvia falar que era um jogo de zumbis, assim, um pouquinho da história, muito por cima mesmo. Mas o dia que eu pude jogar o Resident Evil em casa pela primeira vez, foi um dia que me marcou pra caramba, né? A gente tinha acabado de conseguir o Play 1, né? Então aquilo tudo videogame novo, conhecendo vários jogos, então foi que realmente me marcou por eu estar jogando Resident Evil em casa, também pela história, uma história bem montada, mais parecido com um filme, né, que a história Resident Evil meio que lembra um pouco uma coisa mais cinematográfica, bons personagens, uma história bem montada, uma história que realmente te cativa, né? Eu gostava muito de ficar olhando o mapa do jogo, você entrar no mapinha para ficar decifrando onde fica cada área da mansão, ficava imaginando, por exemplo, se eu quebrar uma parede, eu ia cair dentro do cenário da outra sala, que na prática não, porque o cenário do Resident Evil ele é montado, cada cenário é montado num mapa diferente, né? Cada cenário é montado como se fosse um quadrado, e o desenvolvedor linkou um cenário com o outro, então tecnicamente se você quebrar a parede você não vai sair dando outro cenário, né? Mas na época, como eu não manjava nada de desenvolvimento de jogo, né? Nem jogava muito também, então eu não sabia disso, então aí ficava meio que imaginando, ó, quebra essa parede, cai dentro da outra sala, então é muito legal mesmo, era muito massa, uma coisa que me marcou muito no Resident Evil. Também foi um dos primeiros jogos que eu zerei na vida, assim, que eu batalhei muito para zerar, porque eu gostava muito daquela parte, eu gostava muito mais do Resident Evil 2, né? O 1, na época eu cheguei a jogar, mas não gostei muito. O 3 também eu gostei, mas como o 3 a gente não adquiriu na época, né? Então eu não joguei muito na época, né? Eu fui jogar um pouco depois, então o 2 foi o primeiro Resident Evil que eu zerei. Eu zerei porque eu gostava muito daquela parte dos laboratórios lá no final, aquelas portas abrindo, aquelas portas grandes, sabe? Abrindo uma pra cada lado, assim, um lado, abriu um lado, abriu o outro, sabe? Aquele negócio de porta de correr. Eu curtia pra caramba, né? Aquela parte, a musiquinha do final, a Self-Destruction Activate, eu curtia pra caralho, e aí eu fiquei assim, eu batalhei mesmo pra zerar o jogo, pra chegar naquela parte, né, a cutscene de zeração, eu já tinha visto, que eu vi o meu irmão jogando e tal, mas eu queria eu ali zerar o jogo, sabe, eu mesmo, minhas próprias forças ali jogando mesmo no braço, e eu consegui zerar. Então foi um jogo que quando eu zerei, na hora eu zerei o jogo, comecei outro save pra zerar de novo. Então eu gostava muito de ficar zerando Resident Evil, e o Resident Evil me marcou por causa disso, por causa da história, bons personagens, uma história bem montada. A gente gostava muito de ficar, como a gente não manjava de inglês, hoje eu não manjo de inglês, mas hoje eu entendo um pouquinho mais de inglês que na época. Na época eu não entendia nada, porque não tinha internet, então a gente gostava muito de ficar traduzindo os diálogos dos personagens para entender melhor a história. Então isso era muito massa também, foi um jogo que me marcou muito mesmo, por causa da história dos personagens, com todos os personagens carismáticos, não tem nenhum personagem ruim, personagem descartável, não, todos os personagens é legal, Nemesis, a Claire, o Leon, a Ashley, todos os personagens bacanas pra caramba. Então foi um jogo que me marcou pra caramba na vida, o Resident Evil, sobretudo Resident Evil 2. Agora eu vou estar falando pra vocês do Yu-Gi-Oh! Outro jogaço mesmo, marcou minha vida também. Esse jogo me marcou por causa, curtia pra caralho o anime que passava na televisão de primeiro, lá no TV Globinho. Na época era muito sucesso a TV Globinho, tinha muitos desenhos bons, tinha o Yu-Gi-Oh! Tinha o Jack Chan, o desenho do Jack Chan, o Dragon Ball que eu gostava pra caralho, né? O Dragon Ball que eu gostava pra caralho, e era fãzaço de Dragon Ball, fãzaço de anime, então eu gostava muito de assistir desenho, né? Então quando eu tive a oportunidade de estar jogando o Yu-Gi-Oh! Assistir o Yu-Gi-Oh! Depois jogar Yu-Gi-Oh! Não tinha coisa melhor, né? Então era muito bom mesmo.
foi um jogo que realmente marcou, porque na época que se marcou minha vida, porque na época que começou a febre do Yu-Gi-Oh! Aqui em casa, né, a gente usava muito, né, já ia na locadora e alugar o CD, né, do jogo e jogar em casa, então era muito comum a gente estar fazendo isso. Só que aconteceu, o nosso Play 1 na época, o controle estragou, então ficou 3 meses parado, a gente não jogava nada, e nesse dia a gente conseguiu um controle, né, meu irmão chegou com um controle de PS1 daqueles pirataço mesmo, piratão mesmo, né? Eu tinha pegado com defeito e tal, depois ele conseguiu consertar o controle, então levou lá pra casa, trouxe aqui pra casa, e aí, a gente tinha um controle, tinha um Play 1, só que não tinha nenhum jogo, então o que ainda foi? Como, né, eu tinha R$1 no bolso, sabe, vamos alugar um jogo, né, aí ele pegou, sabe, do que nós vai jogar, né, o que nós vai alugar, que ele perguntou, sabe, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Então tá, e correu lá, buscou o jogo do Yu-Gi-Oh! Não, alugou Yu-Gi-Oh! Nós jogamos Yu-Gi-Oh! O dia inteiro, isso no dia de sábado, né, jogamos o dia inteiro e a noite inteira também, então foi um jogo que a gente jogava muito, foi um jogo também que eu fiz de tudo para conseguir o memory card, que na época a gente jogava, só tinha um memory card, cara, era o do meu irmão, e eu tinha que ficar jogando no memory card dele, né? Todo mundo sabe que o jogo do Yu-Gi-Oh! Não tem jeito de salvar fazer 2 save, né? Montar 2 save num memory card só. Então aí eu tive que arrumar o memory card, né? Eu consegui arrumar o memory card e eu tinha muita vontade mesmo de criar meu próprio deck e tal, meu próprio baralho, né? A gente chamava muito de baralho, não era muito deck, né? A gente chamava mais de baralho. E aí meu maior sonho na época era montar meu próprio deck, meu próprio baralho, ter meu próprio memory card, poder salvar todos os jogos que eu quisesse. Então foi um jogo que realmente marcou pela qualidade do gameplay, pelos personagens, pela febre do anime que estava na televisão na época. Chegava da escola e já ia ligando a televisão para assistir o Yu-Gi-Oh! Né, tipo 11h30 da manhã. Então era foda demais, eu almoçava assistindo Yu-Gi-Oh! Depois ia jogar Yu-Gi-Oh! Então foi um jogo que me marcou pela jogabilidade, por ser um jogo de carta, por ser um jogo do anime que eu gostava pra caramba, né? O Yu-Gi-Oh! Foi um dos animes que mais marcaram a minha vida também, e também foi um dos jogos que mais marcaram a minha vida por causa disso, porque realmente aproximou eu e o meu irmão nas jogatinas, a gente gostava muito, a hora ele jogava, eu assistia ele jogando. Aí depois eu jogava, né, que era um Play 1 só, uma televisão só em casa. Então quando um jogava, o outro não joga. Se um jogava, o outro assistia, o outro jogando. Se o outro jogava, aquele ficava esperando, assistindo, o outro jogar até né, passar a vez, né, passar o controle e tal. O Yu-Gi-Oh! Jogava só de um, então um tinha que esperar o outro jogar. Então era massa demais, né, nos aproximou com certeza. Essa amizade e tal, companheirismo, então isso foi mais legal mesmo do Yu-Gi-Oh! Sobretudo essa época de videogame aqui em casa. Agora eu tá falando pra vocês de um jogo muito massa também, que marcou minha vida, que foi o Final Fantasy IV. O Final Fantasy IV também foi um jogo que marcou minha vida, porque foi um jogo que entrou na minha vida como se fosse qualquer outro jogo. Eu não esperava que fosse bom, então eu vi ele jogar, porque eu era assim, todo jogo que meu irmão arrumava eu jogava, porque eu achava que eu não sabia, nunca fui bom para escolher filme, escolher jogo e tal, e ele era bom para escolher filme, escolher jogo, então todo jogo que ele trazia eu achava que era jogo bom, e aí eu jogava também, né, porque era bom, eu queria jogar. E aí o Final Fantasy IV, a gente jogou, né, ele trouxe o jogo, e a gente jogou, e eu joguei sem saber nada sobre o jogo, história, Final Fantasy, não sabia o que era Final Fantasy e tal, nunca tinha visto na vida. E apesar da gente já ter videogame já há uns anos, a gente nunca tinha jogado nenhum título de Final Fantasy, nem no Nintendo e nem no Play 1, nem nos outros consoles. E aí eu comecei a jogar como se fosse um jogo normal, assim, comum, não esperava que fosse tão bom, mas logo eu comecei a me apaixonar pelos personagens, no Cécio, aquela menininha lá que eu esqueci o nome, aquela menininha lá que eu esqueci o nome, a gente pega ela lá na aldeia depois de passar para a primeira dungeon do jogo. Aí tem um evento lá na cidade, a gente pega ela, esqueci o nome dela mesmo, não sei se era Misty, Missidia, algum nome assim. Aí eu comecei a curtir os personagens também, né? A história também era legal, era bacana, mas eu comecei a curtir os personagens e também todo aquele negócio do RPG, né? Evolução dos personagens, o sistema de batalha que eu curti pra caramba, sobretudo a musiquinha, né?
do Final Fantasy IV, né, da batalha. Era massa demais da conta. Então a musiquinha do sistema de batalha, então a gente embalava assim, começava a batalha. Então era muito massa. Foi um jogo também que marcou minha vida, um jogo que entrou na minha vida como se não fosse nada e acabou ganhando meu coração, ganhando mesmo o meu gosto mesmo pela série Final Fantasy. Tanto é que depois eu comecei a jogar outros títulos, joguei o 5, joguei o 6 e também joguei o 8. Aí, gente, foi um jogo que realmente marcou minha vida, Final Fantasy IV. E o que eu mais curti nesse jogo mesmo foi isso que eu falei pra vocês. A história, os personagens carismáticos. Todos os personagens são legais, tem nenhum personagem descartável. Uma história boa, um sistema de batalha bom, que na época a gente curtia esse sistema de batalha de RPG. Hoje tá saturado, mas na época era legal pra caramba. Sobretudo as músicas do jogo, são músicas excelentes, músicas que realmente ficam pra sempre na cabeça da gente. Agora eu vou estar falando para vocês do jogo Chrono Cross, que é um jogo que também entrou na minha vida, eu não sabia. Entrou na minha vida como se fosse um jogo qualquer, não sabia nada sobre o jogo, nada da história. É um jogo que quando eu fui jogar pela primeira vez, assim, antes mesmo do meu irmão colocar o CD no videogame, eu achei que era um jogo de corridas, assim, Chrono Cross, que é cross, eu pensei, deve ser um jogo de motocross, alguma coisa assim. Mas não, era um RPG fantástico. Também com ótimos personagens carismáticos, uma história boa, sistema de batalha bom. Eu achava o sistema de batalha do Chrono Cross um excelente sistema de batalha. A única coisa que realmente me chateava muito no Chrono Cross era a perdição que eu arrumava, eu ficava muito perdido no jogo. Como não manjava inglês, eu ficava perdido no jogo. E isso me chateava bastante também, porque o Chrono Cross, ele não dava muitos prêmios quando você vencia as batalhas, você não ganhava muito item, muita experiência, nem tanto dinheiro, e aí ficava muito ruim na hora de você evoluir o personagem. Você demorava muito para evoluir o personagem, para ganhar pouca experiência e tal. Então isso me chateou bastante. Foi um jogo que também joguei bastante, joguei pra caramba. O que eu mais curti no jogo foi as músicas, os efeitos sonoros, o sistema de batalha, os personagens, a história. Eu curti pra caramba. E foi um jogo que eu não zerei porque na época o CD deu pau. Não, ele parou de funcionar, e aí depois dessa a gente acabou jogando Final Fantasy VIII, né, que eu vou estar falando para vocês, né, agora do Final Fantasy VIII. Esse vai ser o último jogo aqui do vídeo, e o Final Fantasy VIII marcou pra caralho a minha vida. Foi um jogo que realmente eu amo aquele jogo, pela história, pelos personagens. O sistema de batalha é excelente, eu gostava muito da época, aquela entrada súbita da luta, sabe? Entrava com tudo na batalha, tipo assim, de repente tava andando andando no cenário com o personagem quando eu entrava no stand de batalha. Então foi um jogo que me surpreendeu pela história, pelos personagens. História essa que a gente não interpretava muito bem na época por não saber inglês. Então esse jogo eu apanhei pra caralho, ficava muito tempo perdido nele, não sabia fazer a junção direita, usar os poderes do GF direito, assim, negócio de pegar os itens certos, montar as armas dos personagens, eu não sabia. Foi um jogo que eu joguei errado, que eu curti pra caramba a história, e é um jogo que eu jogaria de novo pra jogar certo, porque o Final Fantasy VIII, né, o Final Fantasy VIII tem um jeito certinho de jogar, porque se você jogar ele errado, você vai ficar preso no jogo, né? Você vai trancar no jogo lá na frente, então tem que tomar um pouco de cuidado. E na época eu até não tranquei não, que o meu irmão ficava fazendo as coisas pra mim, né, que eu não sabia fazer no jogo, ele fazia pra mim, e aí eu teria condições de zerar. Só que foi um jogo que eu não zerei, porque quando eu já tava lá no chefe, lá no castelo do último chefe, meu memory card caiu e perdeu o save, né, estragou o memory card lá, perdeu o save, e aí eu fiquei sem zerar, né. Foi um jogo que eu amei, né, eu amei os personagens, amei a história do jogo, amei o sistema de batalha, o áudio, né, a parte sonora do jogo. Foi um jogo realmente que, quando eu peguei para jogar traduzido, realmente eu aproveitei muito do jogo. O Final Fantasy VIII foi um jogo que realmente que marcou a minha vida. Foi um dos jogos, ou se não mais, que me marcou por causa disso. Foi um jogo que realmente eu já esperava alguma coisa dele, porque eu já tinha jogado 4, né? Final Fantasy 4, 5, o 6, o 7 não, na época eu não joguei o 7.
Mas então eu já tinha uma bagagem de títulos de Final Fantasy que eu já tinha jogado, então eu já sabia que o jogo era legal, era bacana. Então é um jogo que realmente marcou muito a minha vida, né? Final Fantasy VIII. Mais gostei no Final Fantasy VIII realmente foi a história, os personagens, né? Todos os personagens carismáticos, bons personagens, personagens bem montados, uma história de batalha, um sistema de batalha excelente. Realmente curtiu muito que negócio você tá de boa andando no cenário, quando veio entrava de uma vez na batalha, aquilo era legal, passava uma raiva desgramada na gente quando a gente queria só verificar o lugar, não queria lutar, mas a gente tinha que acabar lutando mesmo, principalmente aquela parte de pegar o Odin, que quando você vai pela primeira vez lá, você não tem como tirar as batalhas, ficar entrando nas lutas toda hora e você perdia, dava game over, então passava muita raiva aquele jogo, mas era um jogo que realmente marcou a minha vida, eu amei de verdade aquele jogo, a história, tudo que eu falei pra vocês. Então, gente, esse vídeo eu resolvi estar fazendo pra vocês, um vídeo mostrando quais são os jogos que mais marcaram a minha vida, por vários motivos, pelos bons personagens, pela boa história, pelo bom sistema de batalha, áudio. Então eu agradeço mesmo pela força de cada um de vocês, valeu pela força, pelo apoio e até o próximo vídeo, gente. Valeu, falou e tchau.